Legal, pessoal. Então, nós estamos vendo, já vimos a questão dos deltas, dos leques aluviais. Nós vamos continuar então a nossa aula, tá? Aqui, vamos então projetar aqui a nossa tela e vamos continuar. Ok. Então, nós vamos agora partir para os padrões de drenagem. O que é uma drenagem? Drenagem é um rio, né? Qualquer rio é uma drenagem, mas nem toda drenagem é um rio, tá? Mas vamos conceituar então os padrões de drenagem. O que é que influencia um padrão de drenagem? Vejamos. Nós temos aqui um rio que ele é retilíneo. Normalmente, os rios que eles são retilíneos, eles são rios que ocorrem em relevos ou em terrenos que eles são muito acidentados, tá? Então, você pode, por exemplo, ver o rio retilíneo, ele pode ser encontrado nesses ambientes de grande declividade, mas também ele pode estar associado com as falhas geológicas. Lembra das falhas? Então, o rio ele pode ocorrer encaixado numa falha geológica. Então, ele pode ter esse comportamento retilíneo. Um exemplo de rios retilíneos, né? Você pode identificar rios retilíneos normalmente nas suas cabeceiras, né? Então, os rios eles podem ter esse tipo de padrão retilíneo, correto? Agora, o que é um rio meandrante? Pensa nesse rio agora, que antes ele tinha muita energia e ele corria de forma reta. No entanto, o declive acabou e ele começou a perder a sua energia. O que é perder energia? A velocidade de escoamento desse rio ela vai estagnar. Pense, se você está inclinado, muito mais rápido essa água vai correr do que quando ela estiver num local horizontal, num lugar com pouca declividade. Então, o que acontece com esse rio? Que antes ele era retilíneo e agora ele pode ser um rio meandrante. Um grande exemplo de rios que têm meandros, Pantanal Mato Grossense. É uma área plana, uma área parada. Então, o rio que antes ele vinha com grande energia, com grande volume, agora ele vai começar a perder força e os rios vão formar meandros, né? Então, esses meandros aqui são as curvas do rio. Nada mais do que isso, tá? Rio meandrante é um rio que tem bastante curvas aqui, né? E na evolução do rio, você vai ver que esses daqui são meandros que foram abandonados pelo leito do rio. Por quê? Através do processo de erosão, por exemplo, nessa parte aqui, o rio ele vai se juntar nessa nova parte e isso daqui vai ficar abandonado. Então, nesse exemplo, você pode imaginar que o rio antes ele fazia essa volta aqui, ó, essa volta toda. Só que chegou um momento que isso daqui ele se uniu e isso daqui foi abandonado. Então, esse é um tipo de rio meandrante. Rio entrelaçado e rio anastomosado. Esses rios, a conceituação técnica dele, ela é bem difícil, tá? Então, normalmente as pessoas confundem os conceitos entre o rio entrelaçado e o rio anastomosado, certo? O rio anastomosado, ele vai ser característico de áreas mais tropicais. Então, o rio, ele vai ter um grande volume de água, ele vai ter também um grande volume de sedimentos. E pela essa grande carga sedimentar que vai ser depositada próximo e no leito do rio, ele vai formar vários canais, ou seja, diferentemente do retilíneo que a água passa só por um canal, aqui ele vai passar por vários canais. Então, vai ter bastante água, só que a água vai passar por vários canaizinhos, tá? E qual que é a diferença então entre o entrelaçado, Marcos? Ó, o entrelaçado, um grande exemplo de rios entrelaçados são rios de geleira, que eles trazem um grande volume de material, de rocha. E dentro do canal do rio, tá? Dentro desse canal, que pode ser retilíneo, vai ter muito material sedimentar. Então, dentro de um canal vão surgir vários outros subcanais aqui, ó. Vai ter vários depósitos sedimentares dentro da calha do rio.
E isso vai fazer com que o rio ele perca a sua energia, a sua capacidade de transporte de material. Então, o rio que ele é entrelaçado, vamos pôr assim, ele é mais característico dos ambientes desérticos, de enxurrada, ambientes de geleiras que carregam um grande volume sedimentar. Enquanto que os anastomosados, eles são mais associados a ambientes tropicais, tá bem? Mas veja, todo um rio, apenas um rio, ele pode ter esses 4 padrões de drenagem, dependendo de cada seção que ele está. Por exemplo, se nós considerarmos o rio Amazonas, lá onde ele nasce, lá na cabeceira, lá nos Andes, ele vai ser um rio que ele vai ser totalmente retilíneo, porque ele vai nascer nas montanhas. Só que quando esse rio ele passa das montanhas para um outro compartimento um pouco abaixo, ele pode ter as características de rio entrelaçado, porque ele está carregando um grande aporte sedimentar. Depois, quando ele vai chegando na parte da planície, dentro já do Brasil, nos estados de Amazonas e do Pará, ele já pode ter características meandrantes, ou seja, diminuiu a energia. Agora o rio ele começa a fazer as suas concavidades. Mas do lado do meandrante pode ser que ele tenha alguma coisa de anastomosado também. Então, em um rio, você pode encontrar pelo menos esses 4 tipos de padrões de drenagem, tá? Então aqui tem um esqueminha, principalmente para o anastomosado e para o entrelaçado. Ó. O anastomosado é muita água, característico então dos ambientes tropicais. E o entrelaçado ele vai ter muito mais sedimentos, né, associado então a geleiras ou a grandes declives. Olha só, morenas ou morainas. Esse é um tipo de depósito sedimentar que eles ocorrem exclusivamente em geleiras. São rochas glaciais que nós chamamos, tá? Então, é uma acumulação colinosa de detritos rochosos glaciais mal classificados. O que eu quero dizer com mal classificados? Se eu tenho só areia fina, ele é bem classificado. Ou se eu tenho só cascalho, ele é bem classificado. Agora, se eu tenho areia e cascalho, ele é mal classificado, porque o tamanho dos grãos são variáveis. Então, esse é o significado de mal classificados. Então, nesse tipo de depósito, vai ter silt, argila, areia fina, areia grossa, cascalho, bloco, matacão. Todos os tipos de material sedimentar você vai poder encontrar nesse tipo de depósito aqui. Pense então, geleiras, aqui você vai ter as montanhas e principalmente nos movimentos de avalanches. Quando você tem uma grande avalanche, você vai ter uma massa de água, de neve, de gelo, de rocha, de tudo quanto é tipo de material. E pense todo esse material aqui espesso, ele está descendo, ele está sendo o que? Transportado para cá, né? Então isso nós chamamos também do depósito do tipo de tilitos. É um tipo de depósito geológico característico das regiões glaciares, tá? Então, quando nós tratamos de morenas ou morâneas, nada mais é do que este depósito glacial aqui, certo? Mas como é que eu sei que é um depósito glacial? Basicamente, pelo tipo de material que é muito mal selecionado, é um tipo de conglomerado também. Só que as rochas elas vão ter marcas, elas vão ter estrias, porque como é muito viscoso este material, elas vão atritar umas às outras e vão produzir estrias. Galera, nós já estamos chegando agora quase no final aqui da nossa especialidade e o cartão de líderes vem nos propondo algumas questões. A questão é, como uma geleira se move e quais as evidências deixam em seu rastro? Veja, eu acabei de dizer para vocês quais são as principais características das morenas ou morainas, né? Então, a geleira ela tem essa propriedade de transportar uma grande massa sedimentar. Então, você vai ter um depósito que vai ter de tudo. Tudo que você pensar ali vai estar. E principalmente o seu rastro vão ser essas estrias. Pense que são rochas que elas vão atritar, fazer assim, ó. Você está com o seu assoalho e isso vai passar esfregando assim, ó. Esfregando. Vai deixar uma grande marca na superfície da rocha.
Essa é a principal característica, então, dos depósitos de tilitos, depósitos de geleiras, né? E elas se movem de uma forma lenta, por ser muito denso, muito viscoso. O movimento ele é lento e vai atritando as rochas umas nas outras. Porque as margens de um rio ou riacho frequentemente ficam mais cavadas do lado de fora de uma curva. Vamos lá então mostrar aqui no nosso exemplo do rio meandrante. O que está acontecendo aqui então? Você observa a legenda aqui cinza está mostrando que são barras. O que são barras? São depósitos de areia, cascalho, né, que vai ter no rio. Agora observa de que quando a água passa, pensa que a água está passando por aqui, certo? Quando ela encontra uma curva, vamos pegar essa curva aqui, ó. A água ela tem um grande poder de erosão. O que é erosão? Ela vai bater nisso daqui e vai remover as partículas. Então ela vai começar a, vamos colocar, comer, né? Essa margem que ela vai ser erodida, ela vai ser comida. Enquanto que o material que está sendo erodido aqui, ele vai se depositar do outro lado da margem do rio. Ou seja, aqui da parte côncava vai ocorrer a erosão e na parte convexa vai haver a deposição dos sedimentos. Então, por isso que ocorrem, né, nas margens dos rios, uma margem vai ser praticamente erodida e a outra vai ser depositada. E é assim que funciona a dinâmica hídrica dos cursos da água, tá? Como se forma uma cordilheira? Gente, aqui vocês vão ter que abstrair bastante comigo, porque assim, as cordilheiras elas se formam por esforços tectônicos. Como muitas vezes vocês estão aprendendo geologia agora, e para você poder entender o movimento de formação de uma cordilheira é um pouco mais complicado. Mas vamos pensar, você conhece de que existem as placas tectônicas, né? E as placas tectônicas elas possuem pelo menos 3 tipos de movimentos. Vai ter os movimentos que são convergentes, pense, uma placa tectônica convergente. Ela se converge, ela vai dobrar. Esse é um tipo de movimento. Vai ter placas tectônicas que elas são divergentes, ou seja, elas vão se afastar. Nesse tipo de afastamento, nós vamos ter a abertura de oceanos, abertura de mares. Quer ver um exemplo? Mar Vermelho, do Oriente Médio. Aqui, separação da América do Sul com a África, está abrindo o Oceano Atlântico. Exemplo de limites convergentes. Himalaias, né? O choque da placa indiana com a placa da Ásia. Outro exemplo, Japão, 2 placas oceânicas se formando. E vai ter os limites, as placas que elas são transcorrentes. Lembra que eu já falei do exemplo de San Andreas, na Califórnia? Então, as placas vão se mover lateralmente, tá? Então, como se forma uma cordilheira? Principalmente, síntese, filé do boi. Cordilheira vai ter que se formar num ambiente convergente de placas tectônicas, seja uma placa oceânica ou seja uma placa continental. Um choque entre 2 placas vai formar montanhas. Exemplo, Cordilheira dos Andes. Você tem a placa da América do Sul e você tem uma placa oceânica, ou seja, a parte do Oceano Pacífico. Essa placa aqui está batendo aqui e está formando uma cadeia de montanhas. Então, as cordilheiras, em sua síntese, elas são formadas em ambientes convergentes de placas tectônicas. Ok? Fechou? Vamos então, eu preciso conceituar com vocês, porque depois vocês vão ter que fazer algumas classificações das rochas, tá? Então, rochas ígneas ou magmáticas, o que elas são? São rochas que elas são originadas através do resfriamento do magma, que quer seja ele em superfície, quer seja ele alojado na crosta. Então, é o resfriamento do material mantélico, aquele material quente que está lá no interior da Terra, que ele vai então ascender até a superfície. Pode ser que ele vai ser extravasado por meio de um vulcão,
vai dar um tipo de rocha que vocês vão estudar, e também vai ter essa massa, ela vai ficar alojada no interior da Terra, assim, tá? Então, vai se formar um outro tipo de rocha. Todas elas são ígneas, todas elas são metamórficas, mas existe uma outra classificação daquelas que são extrusivas e daquelas que são intrusivas, ok? Rochas ígneas, rochas formadas primariamente pelo resfriamento do material mantélico, tá? Rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares, elas são originadas pela ação dos processos erosivos, ou seja, pelo retrabalhamento de rochas que se decomporam e foram depositadas em outro lugar. Nós já falamos disso. Falamos que uma rocha, ela pode, então, ela vai ser erodida, vai estar exposta às intempéries, né? Ou seja, a água, né, o vento, o frio, o calor, vai fazer com que essas rochas elas vão se desagregar. A chuva vai depositar, vai carregar esses sedimentos, vai depositar no rio, no lago, no mar e vai então ser originado ali vários tipos de rochas, né? Falamos um exemplo de geleiras, falamos exemplos de lacustres, né? Falamos vários exemplos aí de rochas sedimentares, né? Composto basicamente de areia, cascalho, argila, carbonatos, vai ter vários tipos de rochas ali que vocês vão ter que classificar. Então, basicamente, a rocha sedimentar é pelo processo sedimentar que a rocha vai passar, ok? E as rochas metamórficas, elas são rochas que sofreram, o nome já diz, metamorfose. Antes, elas poderiam ser tanto ígneas como sedimentares. Veja, a rocha metamórfica é uma rocha retrabalhada. Então, para ela existir, ela precisa ter uma rocha anterior a ela. O que vai ser diferenciado, então? É que essas duas rochas aqui, elas passaram por processos de pressão e temperatura. E através da pressão e da temperatura, novos minerais surgiram, um novo arranjo foi feito. Pensa que a rocha ela foi cozida. Né? Ela pode, dependendo da temperatura que essa rocha foi submetida, o mineral ele derreteu e se recristalizou. Então ele teve um novo arranjo mineralógico. Né? Os minerais eles podem ter obtido bandamentos, lembra das dobras, né? Foi extremamente dobrado esse material também. Então, basicamente, são esses três tipos de rochas que nós temos, né? Existem outras classificações dentro do sistema de classificação das rochas, mas por hora é o que vocês precisam saber, esses três tipos de rochas, tá ok, pessoal? Nosso vídeo já ficou um pouco grande, agradeço por vocês terem acompanhado até aqui e o líder de vocês vai estar passando então algumas questões para vocês responderem, né? Registro fotográfico também de algumas coisas que nós vimos por aqui. E vocês fiquem à vontade para qualquer coisa, enviar suas dúvidas ou questionamentos que existirem, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.